E a gente resolveu hoje falar ainda sobre obesidade, né? Que é o nosso assunto aí realmente dentro da abordagem do estilo de vida ancestral nesse momento, né? E vamos falar sobre a relação disso com as dores e a falta de disposição, né? Então, assim, são coisas muito presentes aí no dia a dia do pessoal aí, né? A Rosa tá falando aí que tá sem som. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Quem tá me ouvindo aí, bota um joinha pra mim aí. Estão me ouvindo bem aí, não? Como é que tá aí o áudio aí? Fala aí pra mim. Mozart, quem tiver aí, estiver me escutando bem, sim ou não? Sim ou não? Vamos aguardar mais um pouquinho aí, tá? Se tiver sem som. Ah, tá me ouvindo bem? Então tá bom. Então deve ser você aí, Rosa, que tá. Seu áudio aí deve estar. Seu som deve estar baixo aí do seu telefone, né? Obrigado aí, Patrícia. Então, a gente vai começando devagarzinho aí, né? Então, gente, a live de hoje, né? Tá aí. Vamos falar sobre obesidade e a relação da obesidade com as dores e a falta de disposição física, né? Sobre a melhora da disposição, ok? Tá jóia aí, beleza, o Vinícius está ouvindo também. Vamos lá então. Então, assim, vamos começar entendendo a lógica da questão da relação da obesidade com a falta de energia e com a atividade física e com a alimentação, tá? Vamos entender essa lógica, vamos ver como é que essas coisas se relacionam, ok? Então, vamos começar pela questão da falta de energia, ok? A falta de energia, ela gera inatividade, não é? Se a pessoa não tem energia, não tem disposição, se não tem disposição, ela não tem atividade, tanto física quanto intelectual, né? Porque assim, a falta de disposição física é você realmente tá indisposto para a atividade, seja ela atividade esportiva, seja trabalho, seja até uma atividade social, né? E a falta de disposição intelectual, mental, também, a mente preguiçosa. Né? Você não tem interesse por informação ou interesse por desenvolver raciocínio. Né? A atividade física e intelectual acarreta em baixa produção de energia. Né? Então veja bem, ó, falta de energia gera inatividade, inatividade acarreta em baixa produção de energia. Né? Por quê? O nosso corpo ele obedece a vamos dizer assim, uma regra, né? Que de vez em quando é até mal interpretada, tá? Porque espero que vocês consigam me entender bem no que eu vou falar, que é a regra do uso e desuso. Tá? O nosso metabolismo, o nosso corpo, ele não mantém um sistema que não é útil para a gente. Tá? Então, um exemplo disso aí é, por exemplo, calo na mão. Né? Se você faz um trabalho mais braçal, ou mesmo se você malha, faz musculação na academia, ou um treino funcional, ou até uma arte marcial, né? Eu lembro na época de escola, né? Eu tinha um calinho no dedo que era de escrever, né? Então, se você agride aquela região ali, por exemplo, com inchada, né? A pessoa vai capinar e aí no primeiro momento a mão fica dolorida, a pele às vezes até machuca, né? E o corpo vai depositando mais proteína ali, principalmente colágeno, né? E aquela pele vai engrossando, forma um calo e com o tempo não vai mais machucar. Não é isso? Agora, na medida que a pessoa parar com essa atividade, esse calinho vai sumir. Chega até, quem já malhou, fez musculação e depois parou por um período, sabe que a pele chega a soltar, né? Ela sai. Né? Porque o seu corpo não vai manter aquele tecido ali, alimentar aquele tecido, se ele não é mais necessário. Né?
Então, é com tudo no organismo. Até, principalmente, o que a gente está falando aqui, com a produção de energia, né? Então, seu corpo não vai produzir uma energia desnecessária. Tá? Então, se você tem pouca energia, você você faz pouca atividade, que eu não tenho disposição. Se você faz pouca atividade, você produz pouca energia, né? E baixa produção de energia acarreta nesse círculo, no círculo vicioso, né? Uma coisa gera outra, né? Você não tem energia, não se movimenta, não gera energia, né? E aí o que acontece? Se você, agora vamos olhar a coisa por um outro lado, tá? Se você tem atividade física, se você costuma se movimentar e você tem uma boa alimentação, claro que a boa alimentação é sempre importante, né? Porque é matéria-prima, você tem que ter matéria-prima de boa qualidade, ok? Então você tem atividade física, você tem uma boa alimentação, você tem uma alta produção de energia. Se você tem uma alta produção de energia, você é mais ativo fisicamente, porque você tem energia para isso. E aí mudou. Agora é um círculo virtuoso. Entende? Então, olha só. Atividade física mais boa alimentação gera energia. Mais energia gera atividade física, que somada a boa alimentação gera mais atividade. Gera mais energia, que gera mais atividade. Né? É um círculo virtuoso. Então, pense nisso, ok? Você entender essa questão de uso e desuso é fundamental para você começar a pensar em termos de metabolismo. Então, no estilo de vida ancestral, a gente adota o movimento como estilo de vida. Okay? Então, veja bem, a primeira coisa em termos de movimento talvez não seja você ter uma prescrição de exercício. Vocês estão me acompanhando aí? Parou aí? Você dá um joinha, manda um coraçãozinho, alguma coisa aí para eu saber que vocês estão me seguindo aí, estão acompanhando aí o raciocínio. Tá? Então vamos lá. Talvez a primeira coisa não seja você ter uma prescrição de exercício. Não seja você... beleza, obrigado. Você fala assim, tal dia eu vou fazer essa atividade, tal hora, por tanto tempo, dessa forma, tantas repetições, nananá e tal, né? A primeira coisa é você ter o movimento como algo que faz parte da sua vida. Tá bom? Então, assim, você vai ver, você está de bobeira no domingo, vou descansar domingo, vou ficar numa boa, né? Então eu vou ficar vendo televisão, tá? Mas você não precisa, você não deve passar o dia sentado no sofá de frente para a televisão. Você pode até ver televisão o dia inteiro se você quiser, mas olha só, levanta, vai até a cozinha, pega um café, bebe uma água, volta, senta no chão, senta no sofá, muda de posição, né? Você está vendo um filme, dá um intervalo, dá um intervalinho ali no meio do filme, vai lá buscar uma água, né? Se alonga. Tá? Isso é movimento como estilo de vida. Tem pessoa que às vezes vai na casa do vizinho, na mesma rua, a 100, 150 metros, e aí pega o carro para isso. Né? Qual é a mensagem que você está mandando para o seu organismo? Que você não precisa de tanta energia. Né? Vamos exagerar um pouquinho, né? Que você não precisa de pernas, que você pega o carro para tudo. Né? Então parece clichê, mas é uma coisa muito séria. Você vai, as pessoas pegam o carro e vão sim, também é bom para quem trabalha em home office, né? Com certeza, a pessoa está ali no computador, cara, é muito fácil você perder a noção do tempo na frente de um computador ou envolvido com o trabalho, né? Então você usa essa dica para isso também, tá? Você está ali trabalhando,
se você é das pessoas que esquece do tempo, bota um timerzinho ali para de, sei lá, meia hora, 40 minutos, você se ligar e se alongar e dar uma levantada e pegar um café, uma água, alguma coisa, vai até a janela, dá uma olhada na rua, ver o que está para você, até para você preservar a sua saúde mental também, né? Mas isso aí nós vamos entrar depois, tá? Senão a gente começa a abrir demais o leque, né? Mas as pessoas ficam chateadas na rua porque não acham uma vaga para o carro que seja na frente do lugar onde ela quer ir. Ela fica injuriada, ela fica horas ali, né? Rodando, horas não vou dizer, mas fica um tempão rodando ali procurando uma vaga que ela poderia ter parado o carro ali, sei lá, 500 metros mais distante, 1 quilômetro mais distante, por que não? Para aproveitar e caminhar até onde ela quer ir. Ok? Talvez, assim, eu, por exemplo, aqui em Volta Redonda, né? Eu quando vou ao centro da cidade, eu já vou direto para o lugar onde eu sei que tem vaga, quando eu vou de carro, né? E eu acredito que fique a mais ou menos 1 quilômetro do centro, né? Aproximadamente. Eu paro e ali eu vou andando, vou vendo a paisagem, vendo as pessoas, encontro um conhecido, encontro outro, né? E aproveita aquele momento, toma um sol, né? Às vezes estou até escutando alguma coisa, um podcast, uma entrevista, ou mesmo música, ou não estou ouvindo nada, quero ouvir o barulho da rua, né? Isso tudo são coisas que a gente tem que pensar. Se você vai ao mercado, pensa em trazer a sacolinha no braço, um pouquinho, até o carro, ou até em casa, por que não? Né? Isso é adotar o movimento como estilo de vida. Isso não é fazer exercício físico. Isso é ser humano. O humano, o nosso corpo, ele foi criado a partir de uma evolução para adaptações ligadas ao movimento. Tá? O nosso corpo ele existe a partir do movimento. Observa o que acontece com uma pessoa quando ela perde o movimento. O que acontece? Ela atrofia, né? Ela perde massa muscular, ela perde amplitude articular. Parece que ela vai encolhendo, né? E vai encolhendo realmente. Isso, no caso de paralisia, é bem acentuado e rápido. Engessa um braço aí, 15 dias para você ver. Quando você tirar, a diferença que vai estar de um braço para o outro. Agora, às vezes você não está imobilizado, mas você não se movimenta. E aí você não está percebendo que está passando também por um processo de atrofia muscular, né? Então, na verdade, quando a gente fala de atividade, de disposição para fazer atividade física, é sinal que você tem energia, tá? Agora, é claro que você tem aí o movimento como estilo de vida, mas se você quiser ter um treinamento também, é bom, tá? Você treinar, ter aquela hora certa para treinar, ter o seu treinamento bem definido, o que você vai fazer, né? Eu treino praticamente todos os dias, né? Me sinto bem, me sinto feliz treinando, gosto de atividade física, me sinto vivo fazendo atividade física, até porque fui criado com atividade física, cresci vendo meu pai e meus irmãos fazendo atividade física, né? Até porque você ter um horário para treinar, você ter um momento separado do seu dia para fazer atividade física, isso te dá uma percepção de controle da situação. E isso é bom para a saúde mental. É bom você sentir que em determinadas coisas na sua vida você tem controle. Tá? Olha só, estou falando aí já de psicologia evolucionista, tá? Que é um assunto que nós vamos entrar em lives aí mais para frente, mas eu já vou dando algumas coisinhas para vocês. Tá bom? Agora, a atividade física, ela não é uma estratégia inteligente como gasto calórico. Não é, tá? Porque você vai ver o seguinte, você vai fazer uma sessão de musculação, né? É isso aí, moça, subir de escada em vez de subir de elevador também é uma, né? Mas você vai fazer uma sessão de musculação ali, 40 minutos, 1 hora, tá? Você vai queimar ali o quê? 400 calorias, 450 calorias.
Se bobear, na primeira refeição que você fizer depois, você já vai ingerir essas 400 calorias ou mais, tá? Então, assim, você querer emagrecer baseado em gasto calórico, em atividade física, é uma conta que não fecha, tá bom? Então, assim, no estilo de vida ancestral, a gente pensa na atividade física como uma forma de gerar mais energia, né? Não como uma forma de gastar energia, ok? Essa conta tem que ser diferente. Se ela não for feita de maneira que eu vou falar para vocês numa oportunidade mais à frente, não dá certo, tá? Tem gente que consegue até emagrecer com uma estratégia baseada em queima calórica, né? Em vez de mudar a alimentação, começa a fazer mais atividade. Porém, quando ela precisa diminuir a atividade ou parar, ela engorda tudo de novo ou até mais, tá? Quer ver? A gente tem exemplos aí de ex-atletas, né? Que hoje são obesos e provavelmente são obesos com todas os malefícios da obesidade junto, né? Aquela síndrome metabólica, né? Que traz aí hipertensão, diabetes e vai por aí afora, né? Muitos ex-atletas aí que viram comentaristas esportivos, que estão aí na mídia pra gente ver, né? Às vezes, se você ficar um tempo sem ver, quando você vai falar, quem é essa pessoa? Falo, nossa, olha aquele cara, aquela menina que foi campeã mundial de... Como é que ela tá? Engordou. Porque o atleta, muitas vezes, tá? Vou te falar que na maioria das vezes, o atleta ele é mal orientado no sentido de que ele é orientado para comer muito. Fala, não, atleta tem que ingerir muita caloria, porque senão não aguenta treinar. O atleta tem que comer muito carboidrato, né? Tem que comer um macarrão ali antes do treino, depois, tomar um hipercalórico, comer ali muita aveia, banana e tal, não sei o quê. O que acontece? A pessoa está detonando o metabolismo dela, e aí isso ainda não se tornou evidente porque ela faz um grande volume de atividade física. Mas tomara que não aconteça. Mas se acontecer desse atleta se lesionar, tiver que ficar um mês sem treinar, vai engordar com certeza. E aí vai engordar, aí vem aquela história, né? O sobrepeso vai gerar um processo inflamatório, vai gerar uma falta de atividade, vai gerar uma falta de disposição, e a falta de disposição vai gerar uma dificuldade para ele retomar o treinamento depois. Isso pode acarretar em dores, e olha como é que a gente vai fechando essa teia aí, né? Eu, há um tempo atrás, eu vi um atleta olímpico, né, que ele tinha uma ingestão diária de 15 mil calorias. Poxa, vamos dizer que ele, como um homem adulto, grande, né, 2.000, 3.000 calorias aí para ele passar o dia, né, mais 2.000 de treinamento, ou 3.000, 6.000 calorias. Vamos exagerar bastante? Um gasto calórico de 7.000 calorias por dia, que é bem difícil, mas que pode até acontecer, só que o cara ingeria 15.000 calorias por dia. O que vai acontecer com essa pessoa quando ela parar de treinar? Porque uma hora ninguém consegue ter uma vida inteira num ritmo de treinamento olímpico, de atleta olímpico, né? Vai diminuir esse ritmo, pode se lesionar, pode ficar doente, pode ter um problema. E aí? Para onde vai esse monte de caloria? Tá? E olha que na alimentação natural, né, que a gente aborda aí no estilo de vida ancestral, a gente nem fica tão preocupado com caloria, ok? Porque na verdade o mais importante é a fonte da caloria, tá? Agora, claro que caloria importa, tá? Não importa se há 300 calorias a mais ou a menos, dependendo da fonte, tudo bem. Agora, 15.000 calorias, aí é complicado, né? Então vocês estão entendendo a relação, né, entre inatividade,
física, entre má alimentação, né, falta de energia. Espero que vocês estejam conseguindo aí juntar essas peças aí, tá? Aí você sai andando na rua e vai vendo as pessoas, né? Eu fico pensando nisso a maior parte do tempo. Você vai ali na pracinha, no campinho, e vê, final de semana, o cara com sobrepeso, né? Às vezes barrigudo, né? Bem gordo, né? E ele tá jogando bola, ele dá aquele pique, aquela arrancada com a bola, você fica até de bobeira. Eu às vezes fico olhando assim, sou muito fã de futebol não, mas às vezes eu fico olhando assim pelo movimento, né? Pela performance. Eu gosto, isso me atrai, né? Sei nem quem tá jogando, mas o movimento sempre me atrai. E aí aquele cara barrigudão, gordão, pega a bola e sai, faz até gol, dribla, não sei o que, tá, tudo bem. Então ele pode falar assim, mas eu tô gordo, tô barrigudo, tô com sobrepeso, né? Isso é evidente, mas eu aguento fazer as coisas, eu jogo bola, eu faço isso, faço aquilo, não sei o que. Só que é o seguinte, essa pessoa ainda consegue fazer isso, tá? Porque com o passar do tempo, a nossa performance cai. Para todo mundo, seja obeso ou sobrepeso, não interessa. A performance cai. Com o envelhecimento, o rendimento cai, a performance cai, o tempo de recuperação de uma atividade física mais intensa é maior, né? Imagina quem está com sobrepeso, é pior ainda, tá? Então, quer dizer, não tira a onda que você está com sobrepeso e está bem, porque uma hora isso vai cobrar de você, né? A gente vê aí até atletas de modalidades que exigem um sobrepeso, né? Como os levantadores olímpicos, os arremessadores, né? Praticantes de algumas artes marciais bem específicas, né? Eles até são beneficiados pelo sobrepeso na sua atividade, mas aí a gente está falando de competição, de performance específica, mas a vida vai cobrar isso depois. Ou você acha que, por exemplo, um lutador de sumô de 170 quilos, bem gordo, campeão mundial de sumô, vamos dizer assim, né? Nem sei se tem campeonato mundial de sumô, deve ter, né? Tudo bem, ele é o campeão mundial, ele é gordão, fala, o cara é gordão, é campeão mundial de sumô, não sei o que, forte pra caramba, mas ele ainda é um obeso e ele vai sofrer, se já não está sofrendo, ele ainda vai sofrer com todos os malefícios que a obesidade traz, principalmente dores e falta de disposição física, né? Então, a gente é questão de tempo, tá? Então, olha só, vamos pensar no seguinte: quanto antes você começar a trilhar o caminho, né, do emagrecimento, da recuperação da sua saúde ancestral, melhor, menos danos você vai sofrer, né? Porque é muita coisa. Por exemplo, vamos dizer que no seu biotipo, né, o seu biótipo, tá? Você normalmente teria aí, vamos chutar aí 70 quilos, tá? E você tem um coração proporcional para bombear sangue para um corpo de 70 quilos, né? Só que aí você começa a dar um estímulo para o seu corpo, daqui a pouco você está com 120 quilos. E o mesmo coração de sempre. Vai ter problema, né? E outra coisa, qual tipo de alimento que você ingeriu para ficar com sobrepeso ou obeso? Alimentos saudáveis? Ninguém engorda comendo carne, só carne. Ninguém engorda comendo só fruta, só legume. Cara, comi tanto legume que aí fiquei obeso. Isso não acontece, tá? Você pode até falar assim, eu tenho um tio lá que ele come legume pra caramba e tá gordo. É porque ele come legume e outras coisas mais, tá? Não estou culpando ele porque ele está obeso, não, ok? Ele também, existe todo um contexto para isso aí, que não depende só dele, mas depende principalmente dele, tá? Tem um tio meu lá, gaúcho, né? Gaúcho gosta de churrasco, né? Come carne pra caramba e tal, e tá gordo. E aí? Não, mas ele come carne e outras cocitas más, com certeza,
né? Então não é a carne vai levar a culpa dele estar obeso, né? É igual você culpar o bombeiro pelo incêndio. Ó, tá pegando fogo no prédio lá, você corre lá, tá o bombeiro lá, fala aí, ó, bombeiro que botou fogo. Não, ele tá ali, mas ele não tá ali para botar fogo, ele tá para apagar. Só porque você viu ele lá, um incêndio, que foi ele que botou fogo, né? Não tem nada a ver, ok? Agora vamos começar a estreitar mais nosso papo, ok? Vão acompanhando aí, que eu tô na pilha aqui, hein? Veja bem, a obesidade é um processo inflamatório geral do corpo. Entendam isso. A pessoa está com sobrepeso, está obesa, e na outra live eu falei como é que você identifica se você está, né? Você está num processo inflamatório generalizado do seu corpo. Pelo seguinte, o nosso corpo, toda vez que ele detecta alguma coisa acontecendo de maneira excessiva, ele entende esse processo como uma agressão. E aí ele vai se defender daquele processo. Então veja bem, a gente evoluiu, a gente sobreviveu como espécie até agora, como Homo sapiens, porque o nosso metabolismo ele evoluiu no sentido de aprender a guardar energia na forma de gordura corporal, tá? Então é normal que você tenha uma camada de gordura corporal, ok? Mas quando você começa a acumular energia demais na forma de gordura corporal excessiva, ou seja, quando você começa a ficar gordo ou gorda, o seu corpo começa a encarar esse processo como algo maléfico para a sua sobrevivência. Tá? E aí o corpo vai tomar alguma providência. O processo inflamatório é exatamente um processo de combate do seu corpo a alguma coisa que ele identificou como disfuncional. Tá? E o processo inflamatório, qualquer processo inflamatório, ele tem um gasto energético altíssimo. Tá? Já percebeu quando você está com a garganta inflamada? Como é que você fica? Você está com aquela febre, né? Você quer deitar, você quer ficar quieto, né? Você não quer falar com ninguém. Você, tipo assim, pô, vou tomar um remédio e me deixa quietinho um pouquinho aqui, né? Você quer preservar energia. Por quê? Porque você, de certa forma, percebe que o seu corpo precisa da energia para combater aquele processo, aquela bactéria que se instalou na sua garganta, nesse caso aí, né? Então, quando você está com sobrepeso, isso está sempre acontecendo com você, embora você talvez não perceba. Eu mesmo, antes de adotar o estilo de vida ancestral, eu quando trabalhava muito, né, muitas horas de trabalho, muitas horas em pé, e pesadão, a alimentação não estava bacana, né, a atividade física estava inadequada, eu às vezes ficava cansado se à noite eu tinha uma sensação de febre. Mas eu podia botar o termômetro, né? Mas eu não sentia, não marcava febre. Mas eu sentia que eu estava com febre por dentro, sabe? Eu até comentava com a Patrícia, né, minha esposa, não sei se ela vai lembrar, né? Se ela lembrar, ela bota um joinha aí daqui a pouco para mim. Ela falava assim, eu falava para ela assim, nossa, eu tô com uma dor nas pernas, parece que minhas pernas vão quebrar, parece que meu osso da canela vai fazer implodir, sabe? Era uma sensação de cansaço por dentro. Depois eu fui entender que isso era esse processo inflamatório constante, que quando eu ficava muito cansado, isso se acentuava, né? Então, veja bem, esse processo, se você está nesse processo inflamatório aí, sistêmico, constante, e se você está em sobrepeso ou em obesidade, você está passando por isso, você está gastando energia direto com isso aí. E essa energia ela poderia ser usada de forma mais positiva para outras coisas, né? Para a sua vida, para você fazer as suas coisas, poxa. Né? Então, assim, e tem mais um ponto também relativo à obesidade e falta de disposição. Né? É óbvio que quanto maior o peso corporal, maior o gasto de energia para você se deslocar.
para se movimentar, né? Quanto mais peso você tem, mais você gasta energia para carregar, né? Ainda mais que a gente tem que entender o seguinte, a massa de gordura corporal, a banha, a banha que a gente acumula, ela é uma massa corporal disfuncional com relação à geração de movimento. Você consegue entender isso? Você consegue entender? Olha só, a massa de gordura corporal, ou seja, a gordura que você tem aí no seu corpo acumulada, ela só tem uma função: servir de fonte energética, tá? Mas nenhuma outra. E tudo bem se você tem aí, sei lá, 15% de gordura, 20% de gordura corporal, né? Até 25% de gordura corporal a gente ainda tem como normalidade, né? Acima de 25%, aí já começa a complicar, a entrar em sobrepeso. Mas vamos dizer que você tenha 20% de gordura corporal, né? Tá bom, não precisa mais do que isso para você ter uma reserva de energia, tá? É diferente de massa muscular, por exemplo. Vamos pegar um extremo assim, um fisiculturista, né? Um cara bem marombado mesmo. Tô falando marombado mesmo, não tô falando do rapazinho que faz barra na pracinha, não. Tô falando de um cara grande, um cara aí de, vamos botar aí, 1,90 m e 130 quilos, com 10% de gordura corporal. Um gigante, né? Um The Rock da vida aí, né? Quem conhece o The Rock aí, bota um joia pra mim. O cara tem um físico, parece um herói mesmo, de desenho animado, né? Ele também paga um preço pela sobrecarga que ele tem de massa muscular, tá? Certamente ali ele não deixa aparentar nas redes sociais, nos filmes, mas com certeza ele sente esse sobrepeso, ok? Mas a massa muscular ela é funcional no sentido de geração de movimento. Ela te dá sustentação e movimento. Então, um cara com muito. É melhor o cara com muita. É muito melhor, né? Um cara com muita massa muscular do que um cara com muita gordura corporal. Vamos ser justos aqui e honestos, né? Embora a gente saiba que qualquer manifestação muito fora do natural seja uma condição arriscada, ok? Então, um fisiculturista, ele não é um exemplo de saúde. Ele é um exemplo de um cara bem grande, mas ele não é um exemplo de saúde. Assim como também, por exemplo, um ginasta olímpico, né, ele também não é um exemplo de saúde. Embora eles são bem fortes, né, bem secos, hábeis, ágeis, flexíveis, né, mas eles são um bom exemplo de boa performance atlética, mas também não são exemplo de saúde, né? Eles provavelmente estão cheios de lesões, de hérnias, de fraturas por estresse, e que dirá o emocional, né? Tudo com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Se vocês quiserem um exemplo aí, não estou inventando. Esse rapaz aí, como é que chama ele? Quem lembra aí? Esse que parou agora, foi campeão mundial, estava na ponta da língua aqui o nome dele. É o... Pô, quem lembrar aí, bota aí. Que tá fazendo aí a dança dos famosos, aí, show dos famosos na televisão agora aí. Esqueci o nome dele agora aqui. Ele mesmo, pô. Ele relatou depressão, síndrome do pânico, ansiedade, né? Ele teve uma época, quando ele ganhou o Mundial, acho que ele ganhou mais de uma vez, não lembro, mas uma das vezes que ele ganhou o Mundial, ele ganhou e falou assim, agora eu vou dar um tempo, vou me tratar, porque ele estava cheio de dores e tal. Aí isso tem entrevista dele, busca aí que vocês vão ver na internet. Diego Hipólito, isso aí, Rosa, Diego Hipólito, ele mesmo. Ele, depois que ele ganhou o título mundial, ele parou para se tratar, ele estava com muitas dores nos pés, ele foi fazer uma ressonância no pé, ele estava com 5 fraturas num pé. Olha só esse cara, que sofrimento, né? Então qualquer tipo de coisa fora do natural coloca a saúde da pessoa em risco, tá? E falando aí, voltando lá na gordura, né? A pessoa está gorda, está com muita gordura corporal, muita gordura acumulada. Eu vou te dar um exemplo agora, acho que vai clarear bem para vocês que estão aí, né? Que é o seguinte: imagina um carro pequeno, vamos botar aí um Corsa, um Corsinha.
Imagina um Corsinha, né? Beleza, Shinoda, obrigado aí, tá? Lucas também, obrigado aí. Você pega um Corsinha, que é um carro 1.0, com baixo consumo de combustível, fala assim, cara, tive uma ideia genial, vou botar um tanque de combustível de caminhão no meu Corsa, que aí ele vai ter energia para dedéu, né? Lê do engano. O que vai acontecer? Antes de você consumir, antes do Corsinha consumir aquele tanque de combustível de caminhão que foi adaptado a ele vai ter danos estruturais. E ele não vai chegar a gastar aquela energia toda. Tá? Por quê? É uma desproporção, é um excesso de carga disfuncional. A carga que ele vai carregar, aquele tanque imenso de energia, aquele tanque de combustível de caminhão que o Corsinha vai carregar, vai gerar danos estruturais. Tá? É a mesma coisa com a gente, quando a gente está com sobrepeso, está com aquela massa de gordura disfuncional, né? Isso é um peso nas suas articulações, na coluna principalmente, articulações de membros inferiores. Isso vai trazer problema para você. Tá? E como eu já disse, o obeso, ele é um cara que está sempre inflamado. Tá? Eu vou falar aqui rapidinho, gente. Eu quero abrir um espaço para pergunta no final, mas se não der tempo, vocês botem nos comentários. A gente vai abrir uma caixinha aí de pergunta também. A gente vai vendo, tá? Eu era bem pesado antes do estilo de vida ancestral, cheguei a pesar 115 quilos. Eu era bem forte, tinha uma boa massa muscular, mas também tinha uma gordura boa também depositada. Eu não gostava nem de medir meu percentual porque eu sabia que ia dar alto, né? E era rinite violenta direto, era viciado em remedinho de nariz, a bronquite, usava bombinha direto para treinar, tinha que usar a bombinha, lombar doendo direto, cervical eu tinha torcicolo direto, dormia mal, roncava desesperadamente, era um cara mal-humorado e agressivo. Tá? E tudo isso mudou, tá? Completamente. Eu acho que eu não ronco mais, minha esposa não reclama mais. Dor lombar e cervical muito raro. Tá? Eu tenho um joelhinho que dói, mas esse joelho meu ele tem uma lesão de menisco que é de indicação cirúrgica. Ele dói de vez em quando, mas eu corro, eu pulo, eu treino, eu chuto, eu faço o diabo, eu agacho, né? Eu fico de cócoras. Então tá bom, né? Um joelho com um menisco estragado a ponto de ter uma indicação cirúrgica e que eu aguento fazer tudo isso, então tá bom, não posso reclamar. Tá? Esse joelho estragou foi de treinamento muito exagerado que eu fiz no passado, né? Coisas desproporcionais. Tá? Mas eu estava falando que o obeso ele é um cara que está sempre inflamado, ok? E inflamação gera dor. Então olha só, obesidade pode ter a ver com falta de atividade, mas a falta de atividade tem a ver com falta de energia, né? E que gera dor, não é mesmo? Gera dor. Então veja bem, a dor, olha para onde a coisa vai, gente. A dor, ela pode até gerar para você, para quem está com sobrepeso, depressão e ansiedade. E a gente às vezes quer colocar culpa em outras coisas, tá? Eu já acompanhei pessoas que chegaram para mim na primeira vez, no primeiro encontro, e vieram falar comigo assim, ô Douglas, eu estou precisando da sua ajuda aí, eu preciso melhorar meu estilo de vida e tal, mas olha só, deixa eu te falar um negócio, eu acho que eu estou com encosto espiritual. Por quê? Cara, porque assim me bate uma tristeza de repente, um negócio, eu começo a pensar num monte de doideira, cara, e tal. Não, peraí, olha só, vamos começar. É a navalha de Ockham, né? Eu não sei se você já ouviu falar na navalha de Ockham. A navalha de Ockham é o seguinte, é assim, vamos tentar partir da explicação mais simples, tá? Se não funcionar, a gente vai avançando em complexidade. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar na navalha de Ockham e aí vamos mexer na sua alimentação, na sua atividade física, não sei, e a pessoa voltar dali um mês fala, cara, olha só, rapaz,
eu melhorei, meu humor melhorou demais, cara. Aquelas negócios que eu falei com você que eu estava pensando, sumiram da minha cabeça, tá? Aí eu falo, pô, você estava achando que era encosto espiritual, cara. A coisa era muito mais simples, entendeu? O seu cérebro, o seu corpo, ele funciona à base de neurotransmissores. E a qualidade desses neurotransmissores depende daquilo que você ingere, daquilo que você faz, daquilo que você escuta, daquilo que você vê, daquilo que você absorve. Tá? Então, não põe a culpa em primeiro plano em coisas que estão fora de você, não. Primeiro você tem que assumir a responsabilidade. Tá? Então, voltando lá, esse contexto sinistro da dor pode gerar até depressão e ansiedade. Depressão por quê? Porque, cara, quem vive sempre com dor vive numa tristeza profunda. Eu já vi muito isso. Já vi muito isso. Né? A minha própria mãe. Cheio de gente aí que conheceu minha mãe, né? Anteontem fez 7 meses que ela faleceu. Minha mãe sofreu muito com diabetes. Minha mãe começou a ter diabetes quando eu nasci. Né? Minha mãe ficou mais de 40 anos sofrendo com diabetes. E a coisa foi... Minha mãe só não sofreu mais porque ela não sofreu amputação e não ficou cega. Mas ela sofreu muito com dor. Sabe qual era o antidepressivo da minha mãe? Remédio para dor. Quando ela achava um remédio para dor eficiente, que funcionava para ela, porque a maioria já não funcionava mais, ela tomava um remédio, dali a pouco a dor diminuía, aí ela ficava toda alegre. Então a dor gera depressão e a dor também gera ansiedade. Porque a pessoa fica ansiosa, não vê a hora de melhorar daquilo ali, de sanar aquelas dores, né? Então olha como é que é tudo entremeado, né? É uma teia. Por isso que não adianta você querer mudar uma coisa na sua vida e achar que tudo vai melhorar. Você tem que mudar o estilo de vida, porque está tudo entrelaçado, né? E a falta de disposição, né, também pode ser um sintoma de depressão. A pessoa está com dor, está deprimida, vai querer fazer atividade física? É muito difícil. Vai querer se movimentar, passear, caminhar, ver o sol da manhã? Não vai querer, é muito difícil. Né? Além da falta de atividade física, também poder ser um processo de autodefesa, um mecanismo de autodefesa da própria pessoa. Eu não sei em que nível que isso acontece, no nível inconsciente, talvez, não sei, subconsciente, sei lá, porque ela tem tanto medo de sentir dor que ela evita o movimento. Né? Geralmente não é consciente, não. Né? Não, vou ficar quietinho aqui. Né? Aí tá todo mundo se divertindo, aquela reunião de família, né? Tá todo mundo se divertindo, aí o gordinho tá lá sentado, lá paradinho, tadinho. Triste, né? Sem movimento, né? Você vai num clube e você vê isso. Nós fomos num parque aquático esse final de semana, eu fiquei observando isso, né? Uma família assim, todo mundo animado, brincando, não sei o quê. Justamente aquela pessoa que estava com mais sobrepeso era aquela que ficou sentadinha lá o dia inteiro. Cervejinha, pá, né? Sem movimento, aquele olhar longe assim, né? Não estava tão feliz quanto os outros que estavam se movimentando, né? Isso é só um julgamento da minha parte, mas eu acredito nisso aí, tá? Então, gente, vejam bem, né? Só existe um caminho para diminuir ou acabar com as dores e trazer a sua disposição de volta se isso estiver realmente ligado a sobrepeso ou obesidade. Só tem um caminho. Qual que é? Quem sabe aí qual caminho que é? É o emagrecimento. Você não tem para onde correr. Se você tem dores, se você se você está com falta de disposição, de energia, não precisa falar para mim não, nem para ninguém não. Fala para você mesmo, tá? Você só tem um caminho, emagrecer, porque se você está com sobrepeso, ou está obeso, e está com dor, e está com falta de disposição, qual é a causa mais evidente disso tudo aí? É o sobrepeso, não é? Então, e o caminho para o emagrecimento qual é? Mudança no estilo de vida. Não é mudança alimentar, não. Tá? Não é só mudar a sua alimentação. Não é só começar a fazer atividade física. Né? Não é só você
adotar o movimento como estilo de vida. Não é só você começar a adotar estratégias de saúde mental. Não é só você praticar a higiene do sono. Não é só você trabalhar elementos da saúde social. É tudo isso. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, você já estava fazendo. Mas esse é o estilo de vida ancestral. Eu estou aqui para isso, sabe? Você ter uma vida anti-inflamatória. Não é simplesmente, eu vou tomar um anti-inflamatório para ver se eu melhoro, não. É você ter uma vida anti-inflamatória. Ok? E melhorar o contexto. Porque, veja bem, é normal você sentir dor em algum momento. Você está vivo, poxa. Só não tem dor quem já morreu, né? É normal você se sentir cansado em algum momento. Eu todo dia me sinto cansado em algum momento. Fiz um monte de coisa durante o dia, pô. Acordei 5 horas da manhã, treinei, dei um monte de aula, fiz live, estudei pra caramba, ajudei a esposa, cuidei do filho, cuidei das coisas do meu pai, e mais um monte de coisa, mais as preocupações do dia a dia, né? As coisas que ficam passando pela nossa mente, o dia de amanhã, pandemia, né? Crise financeira no país, crise política, isso tudo gera um desgaste, tá? Então é normal que você sinta um desgaste. Você é um cara que treina firme, treino intenso, treino pesado, igual eu treino, né? Meu treino é um treino funcional, ancestral, é um treino que eu concilio com a arte marcial, com o Kung Fu, né? Que é a paixão dos meus hábitos, né? É o hábito que eu sou mais apaixonado, artes marciais, né? Tem o Shinoda aí, meu antigo irmão Kung Fu, né? E não é brincadeira não. Então assim, você se lesiona, você se machuca, você tem dor muscular. Agora, o que vai dizer aí se é um processo normal ou não é o estilo de vida, tá? Porque se você está obeso, se você está se alimentando mal, se você está praticando uma atividade física de forma inadequada ou não está praticando atividade física nenhuma, se você não cuida da sua saúde mental, tá? Sua saúde emocional, social, espiritual, se você não cuida e você tem dores frequentes e você não tem disposição para fazer aquilo que você precisa fazer, aí a coisa está complicada. Aí tem um problema aí, tá? Então tudo é questão do contexto, tá? Tudo é questão do contexto que você está vivendo. Tá? Então você tem que ter bom senso e se observar, tá? Muitas pessoas que praticam o estilo de vida ancestral me relataram logo no início melhora nas dores. Primeiros dias, é muito comum a pessoa, nos primeiros dias, fala, cara, aquela dor no joelho sumiu, ou então assim, melhorou muito, né? Porque sumir muitas vezes depende de um tratamento médico realmente, né? Então também não adianta a pessoa querer, né? Às vezes tem uma lesão ali que tem que ser tratada por um ortopedista, tem que fazer uma fisioterapia, tomar um remédio anti-inflamatório ou qualquer outro que seja que o médico indique, tá? Mas é 100% de certeza de que vai haver uma melhora nas dores, né? Às vezes uma dor que é insuportável se torna suportável. O cara fala assim, cara, tá doendo ainda, mas dá para eu conviver com isso o resto da minha vida, se não melhorar mais. Tá bom, tá? Isso com poucos dias ou poucas semanas do estilo de vida ancestral. Agora, a falta de disposição física pode levar mais tempo, tá? Porque aí precisa você desinflamar geral, precisa esse peso todo diminuir e precisa você se adaptar a talvez a uma ingestão menor de energia, de caloria. Então, talvez até se sinta mais fraco durante algum tempo ali. Depois você começa a sentir aquela energia vindo e você ficar um cara realmente com disposição, tá? Agora veja bem, a gente falou aí de poucos dias, poucas semanas, melhora nas dores e tal. Isso aí converge para quê? Para aquilo que a gente falou na outra live, né? Aí a Clara falando aí, ó, minha dor na lombar nunca mais deu as caras, né? A Clara é uma testemunha disso, né? Então, mas tudo que a gente está falando aqui converge para aquilo que a gente falou na live anterior, que é a regra do 80-20, né? Que 80% dos resultados que você colhe com relação à qualidade de vida são oriundos de 20% de modificações que você fez no seu estilo de vida, tá?
Porque se você tem uma melhora nas dores aí com poucas semanas de estilo de vida ancestral, ou poucos dias, ou até poucos meses, né? Por que não? Né? Imagina em anos, em décadas, em uma vida inteira vivendo o estilo de vida ancestral de forma cada vez mais intensa e mais completa, você trilhando todo esse mapa do estilo de vida ancestral, né? Porque as mudanças no estilo de vida são necessárias, né? E como fazer isso? Aí eu volto também na outra live lá, que está gravada, aí vocês podem assistir, quem não assistiu depois pode assistir, que eu falo do mapa, né? Os meus estudos sobre estilo de vida ancestral, eles são um mapa. O meu conhecimento do estilo de vida ancestral, que não é nada demais, né? Mas é fruto do meu esforço, da minha dedicação, isso criou um mapa onde eu me guio, né? No sentido de trilhar o caminho de resgate da saúde ancestral, que é meu direito como Homo sapiens. Eu tenho direito, como Homo sapiens, eu tenho direito à minha saúde ancestral, à minha saúde de caçador-coletor, né? Que eu fui. Eu, no caso, é sentido figurado, né? Meus ancestrais foram, durante 96% do tempo de existência da nossa espécie, né? Aqui nesse planeta, né? Porque nós temos 300 mil anos de existência como Homo sapiens, como espécie, como gênero é muito mais. Como gênero Homo é muito mais, mas como sapiens são 300 mil anos, né? E nós vivemos como caçadores-coletores até 12 mil anos atrás, que é a Revolução Agrícola. Então isso corresponde a 96% do tempo que nós vivemos como espécie. Nós somos caçadores-coletores. E o que é o estilo de vida ancestral? Pegar essas características de vida dos caçadores-coletores que gerou a evolução da espécie e adaptar no nosso dia a dia. Esse é o mapa que eu tenho para vocês, né? É uma vida mais natural, mais plena, não é? Não, novamente repito, não é voltar para as cavernas, né? Mas é você viver como um homem moderno de 2021, né? Mas com a saúde que você tem direito, a saúde ancestral, uma saúde que viabilize você viver a plenitude da sua vida, não é? Então vamos lá, galera. Foi aí quase uma hora de live já. Foram 50 minutos, né? Pergunta, comentário. Vamos lá, galera. Manda ver aí. Fala aí comigo aí um pouquinho. Daqui a pouco pode cair aqui, se ficar alguma coisa para trás, vocês botem nos comentários. Manda direct para mim. Eu gosto. Vamos lá. Qual é o conselho para quem faz exercícios sentindo dores e se acostuma com elas? Bom, se acostumar com as dores faz parte da nossa evolução, né? Porque tem dores que realmente não tem jeito. Ainda mais se a gente pensar aí nas pessoas quando não existiam tratamentos médicos, né? Então você vai, aos poucos, você vai deletando, né? Desculpa, eu me perdi ali um pouquinho. Você vai deletando essa dor e você passa a não dar mais atenção para ela, tá? Mas o ideal é que você vá atrás, ok? De saber a origem dessa dor e buscar um estilo de vida que viabilize essa dor ser atenuada ou até curada, né? Aí colocou ali o Vinícius, aprender a domesticar os animais e as plantas não foi muito bom. Isso. Segura aí, olha só, a Revolução Agrícola ela foi fundamental para nós, sabe? A gente só chegou aqui por causa dela, né? Mas tudo tem um lado bom e um lado mal, né? Se a gente entender o lado mal que decorreu da Revolução Agrícola, a gente hoje aqui em 2021, a gente pode reverter muita coisa. E aí a gente tem todo o benefício da Revolução Agrícola, ou seja, a gente tem alimento à mão, que é o mais importante, alimento, moradia, um certo controle do ambiente, isso é bom para a gente viver em segurança, mas nós podemos colocar certas características dos caçadores-coletores na nossa rotina e unirmos o útil ao agradável, né? Douglas, qual dica você dá para quem tem vontade de comer doce mais à noite, né? Olha só, rapaz, isso é complexo, hein? Posso até fazer uma live sobre isso, hein?
Tem muita coisa para falar. Bom, o doce, a nossa atração pelo doce é algo evolutivo, né? Porque nós aprendemos, nosso metabolismo aprendeu que o sabor doce sinaliza energia rápida, ok? Então, isso quando a gente está muito cansado, com muita fome, dá vontade de comer doce. Principalmente quem já gosta. Eu gosto muito de doce, tá? E também tem a relação de você querer uma recompensa. Poxa, meu dia foi pesado, né? Eu mereço um prêmio, né? Vou tomar um sorvete, né? Como prêmio. Porque aquilo ativa o seu centro de recompensa e você se sente recompensado realmente, produz uma dopamina ali em você, que é o hormônio da recompensa, né? E te dá um prazer imediato. Só que isso é viciante, cada vez você vai querer mais, é dose dependente, né? Vai querer cada vez mais. E geralmente é à noite, por quê? Porque é a hora que você para. É a hora que dá para você parar e aí começa a vir essas coisas na cabeça. Os fantasmas começam a aparecer, né? E você está no aconchego do seu lar. Aí o que você associa com o doce? Você associa um banho morno, você associa um filme, você associa a sua cama, o seu sofá, você associa a companhia da sua esposa, dos seus filhos, das pessoas que você ama, da sua mãe, do seu pai, né? Então você quer fechar aquele contexto, entendeu? Então, assim, é natural, tá? Quem tem atração por doce não tem um problema alimentar, não, tá? Essa atração por doce, na verdade, foi a solução para a gente durante muito tempo. O problema não é a atração pelo doce, o problema é a disponibilidade do doce. Tem uns vídeos na internet, eu sempre falo sobre isso, de índios achando colmeia de abelha na floresta. Cara, os caras vão para cima da colmeia, não estão nem aí para a abelha pica, os caras morrendo de rir, vão comendo mel, porque eles sabem que aquilo é uma fonte de energia rápida. Porém, aquilo vai acabar e não vai ter mais. A gente não. Sempre tem um pacote de biscoito na gaveta, sempre tem um Nescau no pote, sempre tem um pão. Se não tiver em casa, a padaria é bem na esquina, eu vou ali rapidinho, né? O problema é a oferta que é muito grande, né? No estilo de vida ancestral, eu consigo domar essa vontade? Consegue. Consegue pelo seguinte, você, veja bem, dos macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, o que mais traz saciedade é a proteína. Então, se você fizer uma alimentação bem rica em proteína e em gordura também, né, você se sente mais saciado e por mais tempo. Então você dá menos brecha para essa vontade de comer doce. Tá? E sem falar o seguinte, o carboidrato, que o doce ele basicamente é um carboidrato e muitas vezes associado a uma gordura ruim, igual um sorvete que é açúcar com leite, né, cheio de lactose e mais uma gordura hidrogenada ali. O sorvete é uma bomba, né? É um troço péssimo para a saúde, embora seja muito gostoso. Né? Quem não gosta, né? Mas o carboidrato, que é o que predomina ali, ele produz um neurotransmissor, estimula seu corpo a produzir um neurotransmissor que te dá mais fome ainda. Tá? A gordura e a proteína não, fazem você produzir, estimula você a produzir um outro neurotransmissor que te dá saciedade. Entendeu? Então, uma alimentação ancestral, uma alimentação natural, ajuda você. Agora, você tem opções de doce de baixo carboidrato também, tá? Mas aí é outra história. Entendeu? Isso aí é outra coisa. Mas eu sei, eu conheço muitos, eu como doce. Como doce de baixo carboidrato. Tá? Agora, não é doce igual o doce de batata doce, né? Porque não tem nada mais doce que o doce de batata doce. É interessante isso, muito interessante. Né? A outra live vai ser na quinta-feira. Olha só, quinta-feira nós vamos fazer uma live, uma outra live. De nada, Shinoda, é um prazer estar aqui, pelo menos online, né, com você. Você é um cara de altíssimo nível, Igor Shinoda, meu irmão. Mas a próxima live vai ser quinta-feira, vai ser sobre obesidade ainda, né? E mudanças no estilo de vida, tá ok? Essa promete, hein? Essa nós vamos descascar
e vamos falar muita coisa, porque, modéstia à parte, essa é a minha especialidade. Né? Eu me tornei, modéstia à parte, né? Eu me tornei um especialista em estilo de vida, eu me tornei um especialista em estilo de vida ancestral e eu estou me tornando um especialista em hábitos, ok? Na medida que o meu estudo me permite avançar dentro desse conhecimento, né? O conhecimento do mapa de retorno à saúde ancestral. Né? Ah, você vai ter receita de doce? Vamos ver, quem sabe, pode ser, né? Pode ser, tem várias, né? Você acha que eu ia, mesmo tendo uma alimentação natural, ancestral, low carb, né? Vamos dizer assim, eu iria passar sem doce? Não, de jeito nenhum. Tá? E é claro que tudo na medida do bom senso, né? Mas precisa realmente saber o que está fazendo, tá? Porque como a nossa evolução nos levou no sentido de estratégias de sobrevivência, o nosso cérebro, consciente e inconsciente, ele trabalha em cima de estratégias de sobrevivência, ok? Porque na verdade a gente quer toda a vida no planeta, ela tem o desejo profundo de se desenvolver até o ponto de reproduzir para perpetuar seus genes, tá? Então, resumindo a coisa, é sobrevivência. E todas essas estratégias, essas armadilhas que nosso cérebro prega para a gente, é no sentido de sobreviver. Então, a atração por doce e outras coisas mais, que eu não vou entrar agora em detalhe, são para nossa sobrevivência. Tá? Então, são muito eficazes. Quem tem compulsão por doce mesmo sabe. Você fala assim, não vou comer, comeu, já era. Comeu e está comendo mais, vai comer mais ainda, e amanhã é outro dia, vamos ver o que que dá, tô nem aí, eu quero ser feliz agora, é gostoso pra caramba, eu gosto mesmo, vou ficar gordo mesmo, todo mundo tá gordo, tô nem aí, entendeu? Morrer todo mundo vai mesmo. Esse é o discurso da mente que está sabotando o seu processo aí, né? Então a gente tem que estar muito alerta para isso, tem que ter o mapa, tá? Porque o mapa é feito por quem conhece as pedras do caminho, né? Então, assim, eu vivo esse estilo de vida. Eu sei do que eu estou falando. Eu não fico só estudando. Né? Eu vivo isso. E cada dia eu descubro mais coisas e fico com uma vontade danada de compartilhar. Eu falo, cara, preciso contar isso para as pessoas, cara. Olha que interessante, que processo, né? Mas